Então, a primeira coisa que vocês vão fazer a hora que entrarem no site do Xper é criar uma conta, né? Então, você vai no Sign Up, né? E espera esse Sign Up aparecer, que tá devagar aqui. Daí eu vou colocar aqui meu nome, Fernando, sobrenome Marques. Vou botar o meu e-mail, que é o e-mail fpdmarques@gmail.com. Daí eu vou criar uma password aqui qualquer, certo? Você vai aceitar isso aqui sem ler, porque ninguém lê isso, né? Daí você vai registrar a sua conta. Muito bem, a hora que você registrar a conta, ele vai pedir para você dar informações da chave que você vai criar, tá? Então aqui você pode colocar qualquer nome, eu vou colocar chave de Araneide, certo? E na descrição é importante que vocês coloquem algum conteúdo, mas o mais relevante é que você coloque o nome das pessoas que são a autoria dessa chave aqui, tá? Porque vai ser isso que a gente vai usar para avaliar a sua chave, certo? Daí você cria o ambiente no qual você vai fazer a sua chave, certo? Então esse é o primeiro passo que vocês têm que fazer. O segundo passo vai ser então você colocar os terminais, né, da sua chave. Nesse caso aqui, ó, a gente irá fazer a chave dos 6 gêneros encontrados no IB. Então a gente vai ter que colocar esses gêneros aqui. Então eu vou colocar um por um. O primeiro deles eu coloco, dou enter. Depois eu coloco o segundo, certo? Depois eu coloco o terceiro. Aí eu coloco o quarto. Vamos lá, devagar, com andor, que o santo é de barro. Depois o quinto. E agora nós vamos colocar o último deles, certo? Então com isso você colocou todos os terminais, né? As coisas que você quer identificar. Nesse caso aqui são os gêneros, certo? Muito bem. O próximo passo de vocês vai ser agregar algumas informações. Então nós estamos aqui no gênero Argilpe, né? Se eu quiser eu posso colocar o nome popular, né? O nome alternativo. Se vocês olharem na descrição, tá aqui, ó. É chamada de aranha de prata. Eu vou tentar copiar daqui, vamos ver se vai. Eu posso colocar, então, aranha de prata. Não é o aranha de prata, que eu copiei alguma coisa. Então eu coloquei, né? E se eu quiser colocar algum detalhe aqui, eu desconheço. Mas o que eu vou fazer agora é adicionar uma figura relacionada com esse gênero aqui. E para a gente usar essas figuras, notem que eu tenho aqui, né, as figuras colocadas no Dropbox, que está mencionado aqui no manual de vocês, né? Esse é o Dropbox onde estão as figuras. E se eu for aqui no Dropbox, vamos supor que eu vou escolher essa figura aqui, ó. Pegar essa figura de Argilpe, eu vou copiar o link, né? Copy link address. E daí eu vou aqui, ó, e clico add a URL, né? E eu vou lá e coloco, então, o link daquela figura. Se eu adicionar aqui, essa figura deverá aparecer aqui, certo? Que é a figura relacionada a esse animal. Tudo bem? Então, esse é um passo que vocês devem executar aí. Então, eu coloquei as imagens de todos os gêneros aqui, eu escolhi os representantes, né? Fazendo a mesma coisa que eu tinha feito inicialmente, buscando as fotos aqui no Dropbox, certo? O nosso próximo passo vai ser então criar os caracteres, né? Que vão ser usados na chave. Para isso a gente vai na aba aqui Descriptive Models, certo? E a partir do momento que eu clico aqui, então eu vou adicionar os meus caracteres e os estados que eles se apresentam. Então, o primeiro caráter que a gente vai testar é a forma do abdômen. Então, eu vou colocar a forma do abdômen aqui, certo? E a partir do momento que eu crio esse caráter, né? E
eu vou ter então aqui duas outras abas, uma relacionada com dependências e outra com os estados, certo? A gente vai falar sobre dependência daqui a pouco, tá? Então vamos pensar nos estados. Se vocês olharem na descrição desses gêneros, vocês vão ver que existe a informação sobre a forma do corpo aqui. E a gente compilou essa informação. Então são 3 estados, certo? A gente vai considerar o primeiro estado como sendo oval, certo? O segundo estado como sendo retangular e o terceiro estado como sendo alongado, certo? E se eu quiser, eu consigo colocar aqui, se eu quiser editar, eu clico em editar aqui, eu consigo colocar informações adicionais sobre ele, certo? E se eu quiser colocar uma figura, eu vou aqui no descritor, eu seleciono oval e daí eu posso querer então colocar uma figura associada com isso. Então vocês pensem se isso vale a pena para vocês. A única coisa que eu não fiz, que eu vou voltar aqui, é voltar aqui no caráter, na definição do caráter, e eu vou colocar uma forma, aqui uma figura aqui, informando o que é o abdômen, né? Porque vai que a pessoa não sabe o que é um abdômen, então eu vou pegar essa figura aqui, ó, na anatomia. Vou copiar esse link e eu vou colocar essa figura associado a esse caráter aqui, certo? Então, aqui eu defini o caráter, eu defini os estados e tem uma figura associada então com a definição do caráter. Então, vamos lá. Agora, o nosso próximo passo, então, é vincular, né, esse caráter e esses estados de caráter aos terminais que eu tenho na minha chave, né? Que são esses gêneros aqui. E para fazer isso, eu vou em Description, certo? Então aqui eu tenho agilpe, eu tenho forma do abdômen e a forma do abdômen desse gênero é oval. Então eu já assinalei aqui. Para ciclosa, ela também é oval, certo? Para este gênero aqui, ele é retangular. Para o próximo gênero, retangular. Toda essa informação eu compilei daquela descrição. Esse próximo aqui é oval e o último é o alongado. Muito bem, então eu já caracterizei a distribuição dos estados de caráter para cada um desses gêneros aqui e o único caráter que eu tenho até agora é a forma do abdômen. Nosso próximo caráter vai ser relacionado com a ornamentação no abdômen. Então, eu vou definir ele como ornamentação no abdômen. Vou dar Enter aqui. Ele vai aparecer, então eu vou no ornamentação abdômen e eu vou olhar os estados, vou inserir os estados aqui. São 3 estados. Eu tenho o estado liso, eu tenho o estado de tubérculos, certo? E eu tenho espinhos no abdômen. Eu vou usar aqui como exemplo, né, desse caráter, na definição do caráter, eu vou colocar aqui a figura desse agilpe aqui, ó. Vou copiar o link address aqui. Aí eu vou lá e eu vou fazer o link dessa imagem aqui, certo? Muito bem. E agora a gente vai passar, então, a definir quem tem quem, né? Então eu vou aqui no descrição, eu vou então no segundo caráter, vou começar por agilpe. Agilpe, notem que ele tem o estado liso e o tubérculo aqui. Olha só, você pode colocar 2 coisas. A ciclosa também, certo? Aí essa espécie, esse gênero aqui só tem espinho. Esse outro aqui também só tem espinho. E esses 2 últimos aqui, ó, são lisos, certo? Então, liso. Vamos ver se eu coloquei certinho, então. Agilpe, liso e tubérculo. Ciclosa, liso e tubérculo. Aqui é só espinho, liso e liso. Então, agora eu coloquei o meu segundo caráter aqui. E agora a gente vai mostrar para vocês um caráter que possivelmente tem dependência.
Muito bem, então nós temos 2 caracteres aqui. Agora eu vou criar um terceiro caráter que está relacionado com esses espinhos laterais aqui, ó. Está presente nesse gênero aqui, Gasteracantha, certo? Agora notem o seguinte, a presença de espinhos aqui, ele é contingente a um caráter que nós já criamos, tá? Lembre-se que eu criei um caráter que pressupunha se o abdômen era liso ou não, né? Então, e a gente sabe que somente algumas espécies têm a presença de espinhos aqui. E se o meu caráter está associado, então, com esses espinhos laterais, ele é dependente da presença de espinhos. Então, aqui a gente vai usar, então, a ferramenta de dependência, né? Porque o caráter que eu vou criar, esse é um caráter relacionado com presença ou ausência de espinho lateral, né? Ele é dependente da ornamentação no abdômen. Então, para fazer dependência, eu clico aqui, ó, Show Independencies, e daí eu vou associar o próximo caráter a esse caráter do qual ele é dependente, certo? Qual é esse caráter? É espinho lateral, certo? Vou adicionar esse caráter. Então, agora eu criei um espinho lateral. Notem que ele está subordinado a esse aqui, né? Se eu quiser colocar uma imagem, eu vou colocar essa imagem aqui, ó. Vou pegar esse bichinho aqui, né? O Gasteracantha, vou copiar o link, vou lá e vou associar uma imagem a esse caráter aqui, certo? Muito bem. Adiciona. Agora adicionei a imagem. Vamos esperar adicionar. Agora vamos ver. Se você olhar aqui na dependência dele, ele está dependente do quê? Da presença de espinho, né? Eu tenho que colocar o contrário aqui, ó, certo? Então, não é os estados não aplicáveis. Então, esse caráter ele não é aplicado nem ao liso nem ao tubérculo, certo? Ele só é aplicável a quem tem espinhos. E agora eu vou definir os estados aqui. Ou ele está presente, certo? Ou ele está ausente. Muito bem? E agora eu vou, então, associar os espécimens que potencialmente eu posso aplicar esses estados. Já aparece aqui. O primeiro deles é o Micratena, né? O Micratena ele é ausente, se vocês olharem na descrição, e o Gasteracantha é presente. Muito bem. Então, aí eu completei então a inserção do meu terceiro caráter, e esse caráter ele é subordinado à presença de um abdômen ornamentado, tá? Então, o espinho lateral está subordinado à ornamentação do abdômen. Então, isso aqui dá um panorama geral. Obviamente, vocês podem ilustrar e colocar figuras. Seria legal que vocês fizessem o mais ilustrativo possível a chave de vocês, mas a priori aqui eu já tenho um começo de chave, né? Se eu quiser dar uma olhada na matriz de informação, né, para vocês checar, porque a hora que vocês forem compilar essa informação, vocês podem compilar numa matriz, né? Se quiser verificar se está tudo certinho, é só clicar onde eu cliquei ali, né? Então eu fui aqui no Identification Tools, View Description Matrix, vai abrir essa janela aqui e aqui tem toda a informação, né? Então você pode clicar aqui para saber se tem alguma descrição sobre o estado, etc e tal, mas isso aí está disponível, certo? Bom, agora você pode já gerar a sua chave interativa ou você pode gerar uma chave de identificação que vocês conhecem, né? Que não é interativa, uma chave normal. Se você quiser gerar uma chave normal no papel, você pega a segunda opção e daí você escolhe o output, você pode gerar em PDF. Eu não vou gerar aqui, mas vocês podem fazer isso por curiosidade. O interessante aqui é a gente olhar como é que fica essa chave interativa, né? Então eu cliquei aqui em chave interativa e aqui são os caracteres que eu tenho, certo? Associados. Notem que ele só colocou 2 aqui. Então eu vou começar no primeiro aqui, eu vou selecionar o meu bicho que eu estou querendo identificar, ele tem espinhos. Muito bem, né? Eu cliquei em espinhos, daí eu vou submeter. Notem que a hora que eu submeti, ele já
tirou da minha lista 4 dos 6 gêneros que eu tinha. E agora ele está pedindo para eu definir como é que é o espinho lateral, certo? Eu vou colocar como presente. E eu submeto. E notem que agora eu identifiquei, não tem mais nenhuma outro gênero aqui, inequivocamente é essa aqui, Gasteracantha. E se eu clicar aqui, eu espero ver então a figura de um bicho que representa o que eu acho que eu estou identificando, certo? Então é isso que vocês devem fazer para usar, para ver se a chave de vocês está funcionando. Muito bem, agora que vocês completaram o trabalho de vocês, vocês têm que submeter. Então vocês vão aqui no Share. Vamos apertar no Share, isso, muito bem. Vocês vão mandar para o e-mail da disciplina. Então é psb@ib.usp.br, certo? Você coloca ali que a gente só pode olhar, a gente não quer editar. E a gente quer que vocês notifiquem a gente. E aqui, eu acho que se vocês quiserem, vocês podem escrever alguma coisa. Então, chave de identificação do grupo. Coloquem aí. Então, é Fernando Marques e Marília Pessoa. Não esqueçam de colocar o nome de vocês, porque é a forma mais fácil de a gente saber de quem fez essa chave, certo? Então, uma vez feito isso, você faz o update e pronto. Em teoria, vocês mandaram um e-mail para a gente, tá bom? Isso conclui o trabalho de vocês. Explorem mais alguma coisa, se vocês acharem interessante no programa, fica a cargo de vocês serem criativos, tudo bem? Então é isso aí. Boa sorte a todos!